O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos na terceira semana da Quaresma, tempo da gente realmente olhar para a nossa conduta, para a nossa caminhada, verificar se já tivemos progressos nessas 3 semanas que tivemos. E a liturgia desses dias e também de hoje nos aponta esta realidade de ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Nós encontramos hoje Jeremias, o profeta do Senhor, que sofreu a perseguição por defender a palavra. Ele foi perseguido, ele foi maltratado porque anunciava a palavra de Deus, porque pregava a palavra, porque denunciava aquilo que estava errado. Ele era porta-voz de Deus e, infelizmente, ele vivenciou a rejeição. Infelizmente, não deram ouvidos à voz de Jeremias, às exortações que Jeremias realizava. Infelizmente, o povo estava com os ouvidos tapados e, o pior, o coração estava tapado, estava fechado. E porque o povo não ouvia a palavra, não era capaz de obedecer esta palavra, não era capaz de praticar a palavra de Deus. E por isso nós ouvimos no finalzinho da leitura: a fé havia morrido. Quem não ouve a palavra e quem não pratica a palavra, não exercita a fé. Então nós somos chamados nesse tempo da Quaresma a ouvir a palavra, a praticar a palavra, e dessa forma nós estaremos exercendo a fé. No Evangelho nós escutamos Jesus que concedeu a graça a um mudo. Ele estava com um espírito, com um demônio, mudo, não podia falar então, e quando Jesus expulsou aquele espírito, ele pôde falar normalmente. Interessante esta cura que Nosso Senhor realizou, porque para curar a língua, para curar a fala, primeiro Jesus precisou curar os ouvidos. Porque só dá para falar, e normalmente é assim, não é? Só dá para falar quando se ouve. Então Jesus curou os ouvidos e, consequentemente, a língua daquele homem se desprendeu. Então,
ouvir a palavra para poder anunciar a palavra. Então, curar os ouvidos, curar o coração, para poder praticar esta palavra. Então, Jesus, ele realizou esta cura. E muitos de nós precisamos receber esta cura de Deus, não é verdade? Para poder falar bem, para poder falar de Deus, nós precisamos primeiro ter os ouvidos curados, ter o coração curado, para anunciar a palavra. E nessa situação, alguns ficaram admirados ali do povo e outros já acharam que Jesus havia realizado aquilo pelo demônio. E Jesus, pela lógica, ele disse isso, né? Como é que o demônio pode expulsar o demônio? Se o demônio expulsa o demônio, né, o reino dos demoninhos, ele está dividido. Então, pela lógica, Jesus já quebrou aquele argumento que levantaram. E depois Jesus vai continuar, então, ele pôde constatar isso. Infelizmente, esses alguns estavam com os ouvidos tapados, com o coração tapado, e por isso não conseguiram discernir que ali era Deus quem estava realizando a obra. E até foram capazes e foram até ousados, não é? De dizer que aquela obra não era de Deus, não era de Jesus, não vinha do alto. E Jesus então pôde constatar isso. Infelizmente, o coração estava fechado, infelizmente, os ouvidos daqueles irmãos ali e também os olhos, não é? Porque eles viram a obra de Deus, eles viram a graça acontecer, eles ouviram aquele mudo deixar de ser mudo e passar a falar. Meus irmãos, nesse tempo da Quaresma, que o Senhor possa curar os nossos ouvidos, possa curar o nosso coração, e nessa realidade espiritual, o Senhor possa curar os ouvidos, os olhos e o coração. É preciso que os ouvidos, os olhos e o coração estejam abertos. Os ouvidos no sentido do saber, os olhos no sentido de perceber a direção e o coração no sentido da sensibilidade. Saber, a direção e a sensibilidade. Quaresma é tempo então de ver e reconhecer as maravilhas de Deus. Alguns daqueles homens não conseguiram ver isso, não conseguiram reconhecer as maravilhas de Deus. A Quaresma é o tempo de ouvir e obedecer a palavra, praticar a palavra. Quaresma é tempo de coração aberto a Deus, que vê, que ouve e que pratica esta palavra. E que concretamente, se está com Jesus, ao seu favor, ajunta. Se o coração está fechado, acontece ao contrário, não é? Vem o egoísmo, o coração que está fechado é mesquinho, aí não gera comunhão, não gera partilha. Então, nós devemos dar esse passo de abrir o coração, os ouvidos, os olhos e gerar, sim, comunhão. Coração aberto para acolher a salvação de Jesus, coração aberto para gerar comunhão e para gerar salvação para aqueles que estão conosco. Que o Senhor nos conceda esta graça neste dia. Os ouvidos atentos, a boca aberta para falar das coisas boas, das coisas de Deus, coração aberto, sensível àquilo que Deus está realizando no nosso meio e na nossa frente. Obrigado, Senhor, por esta palavra, e assim como o Senhor curou aquele mudo, e curou não somente a sua fala, mas curou os seus ouvidos, curou o seu coração, nós queremos te pedir, ó Deus, que neste dia o Senhor possa curar o nosso coração, para podermos ter essa sensibilidade de perceber o Senhor, de reconhecer as suas maravilhas. Que o Senhor possa curar os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que é bom, discernir aquilo que é bom. Que o Senhor cure também os nossos olhos para vermos a Tua obra, a Tua manifestação na vida dos nossos irmãos, na nossa própria vida,
Cura-nos, Senhor, completamente, para que curados possamos te servir, possamos te amar, possamos amar os nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!